Bem-vindos a mais um Rádio Avesso. E hoje eu estou aqui sem a minha co-host, Isabela Tedesco. Vou botar aqui uma... porque é triste estar sem a Tedesco. Adoro quando ela está aqui comigo. Mas a Isabela está com uns probleminhas aí de saúde. Esse tempo, né? Esse tempo que está muito frio, muito seco. Isso está, enfim, deixando todo mundo um pouco menos saudável. Mas tudo bem, sigamos, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que esses dias eu fiz postagem, porque apareceu no desfile da Dior o fuxico. O fuxico, que é uma técnica, né, com retalhos de tecido, que você faz como se fosse uma flor, enfim, uma florzinha, vamos chamar assim, de tecido. E que aqui no Brasil nós temos pessoas que fazem isso de forma brilhante, mas que, de um modo geral, são vistas sempre como esse produto de menor valor, de menor importância, de design popular que sempre está nesse lugar do mais barato. E quando a gente olha isso dentro do desfile de uma Dior, por exemplo, a gente, em alguns momentos a gente pode ter a falsa sensação de que o fuxico está na moda. E ele não está na moda. Né? O que está na moda são os saberes manuais, é tudo aquilo que é feito à mão, tudo aquilo que não pode ser copiado facilmente por uma marca que faz produtos de larga escala. Então, se a gente pegar qualquer rede de fast fashion ou de ultra fast fashion, uma Shein da vida, ela não consegue replicar o fuxico com o preço que ela tem, porque cada pedacinho daquele, cada florzinha daquela, leva uma quantidade X de tempo, e até que forme uma peça inteira, e são muitas horas de trabalho. E aí não tem maquinário ainda para isso. Então, a moda vai caminhando para esse lugar de trazer produtos ou que se pareçam muito. A gente já falou aqui na Premier Vision, que a Isabela vai todos os anos, 2 vezes por ano, que é a maior feira da indústria têxtil, né, de trazer novidades para a indústria têxtil, que nos últimos anos tem um destaque muito grande focado na parte do que é feito à mão, das manualidades, do que é mais rústico. Ou seja, existe um caminho lindo acontecendo, tentando resgatar esses valores, mas a indústria em si não consegue reproduzir tudo. Então, quando o Jonathan Anderson traz para o desfile da Dior, ele traz, na verdade, esse valor do feito à mão. E isso não faz com que o fuxico brasileiro entre na moda. A gente não vai ver muita gente usando fuxico. Isso não é uma luz para os nossos milhares de artesãos que temos aqui no Brasil, infelizmente. Porque a gente está né, quando a gente fala de artesanato brasileiro, e aí a gente pode olhar para as nossas rendas, por exemplo. A gente tem rendas lindíssimas. É bonito demais a gente pensar que a gente olha, sei lá, a renda Renascença lá no Cariri paraibano. A gente tem a renda Filé em Alagoas. Essa eu conheço bem, né? Eu tive lá já participei 2 vezes do projeto Rendas, que é um projeto lindíssimo que acontece por lá e que faz o resgate desse saber, né, da renda filé e casa essa renda filé com os novos designers de moda, para fazer com que esse produto saia da feirinha, de virar aquele produto feirinha, e ganhe um novo status, um status mais sofisticado, dentro de um olhar mais de moda. Isso é muito bonito. Então a gente tem isso lá, tem a Labirinto no Ceará, a gente tem muitas, são muitas, né? A gente tem a renda de Bilro, tem a renda irlandesa, a singeleza. Ai, são muitas, muitas, né? A frivolité, sei lá. São muitos, muitos saberes que vieram aqui para o Brasil, tanto da nossa herança europeia quanto da nossa herança africana, que são muito, muito bonitos.
E aí, se a gente pegar do sul até o norte, a gente vai encontrar diversos trabalhos lindíssimos. Trabalhos que vão desde o tricê com couro, que o pessoal no sul faz isso de forma muito brilhante. Eles têm, né, uma expertise em trabalhar com couro. A gente tem os fuxicos que acontecem em diversas partes do país. A gente tem esse trabalho feito com miçangas, que também acontecem em diversas partes. Os bordados, que a gente sempre lembra muito de Minas Gerais. Então a gente vai vendo que a gente tem uma riqueza muito grande. A gente tem um país inteiro cheio de possibilidades, mas que não estão sendo muito bem explorados. E quando aparece numa passarela como a Dior, isso cria uma certa. É como se, de alguma forma, nos enchesse de alegria, mas também de tristeza. Porque a gente percebe que a gente não está conseguindo fazer com que isso saia desse lugar da feirinha, do bonitinho, do, né, daquela coisinha assim que a gente é, olha e acha fofo, mas não vê valor de sofisticação. E aí a gente não vê, ou raramente vê, isso entrando dentro das pautas das principais marcas. É muito difícil, raramente a gente encontra isso eh, dentro de uma loja, de uma marca que a gente admira muito, com raríssimas exceções. Obviamente que depois desses últimos anos que a gente teve uma ascensão de marcas muito brilhantes vindas do Nordeste, a gente começa a ter esse, né, ver um pouco mais. Minas Gerais sempre manteve bastante a questão do bordado. Então, sei lá, a gente pode citar a Foz, que faz um trabalho lindo no Nordeste. A gente tem até um episódio aqui que a gente gravou com o Antônio, que é o diretor criativo da Foz, e ele fala muito sobre essa coisa do artesanal, do artesanato, desses valores quando são inseridos na moda. Maravilhoso episódio. Assim como a gente tem a Patrícia Bonaldi lá em Minas, né, que hoje mais São Paulo do que Minas, mas uma marca mineira que também mantém muito forte essa coisa dos brilhos, dos bordados. A gente tem outra marca mineira, mas que tem uma ligação forte com o Sul, que é a Elisa Eteniense de Bolsas, que trabalha muito com várias cooperativas lá no Sul para fazer os tressês feitos à mão, com lã misturada com couro, uma coisa belíssima. Mas ainda são casos isolados. O Brasil ainda não é reconhecido como, ou melhor, esses saberes não são necessariamente vistos como força de design brasileiro, aquilo que nós temos que levar lá para fora. A gente já tem levado muito bem a questão do tropical, a gente tem visto um sucesso tremendo da Farm lá fora, da Granado, a própria Havaianas, né, que embora não explore muito esse lado tropical, mas tem uma tropicalidade muito grande em ter um chinelo de dedo feito de borracha super colorido, com estampas, enfim, com muitas coisas. Então, o nosso lado tropical ainda é o nosso. É aquilo que nós estamos exportando melhor. Mas isso não vai dar para todo mundo, não cabe todo mundo. E aí a gente precisava, de verdade, fazer essa busca interior, entender melhor o que é que nós temos, né? E quando a gente fala do luxo, a gente entende que o luxo contemporâneo ele está buscando quase que de forma desesperada a, a exclusividade, aquilo que tem história, que tem herança, aquilo que realmente resgata os valores do luxo, que nos últimos anos anda muito quebrado. A gente tem visto diversas matérias e saído em diversos reportes falando sobre a crise da confiança no mundo. As pessoas já não confiam mais nas marcas, quer dizer, a gente não confia em ninguém. Mas a confiança nas marcas caiu, a gente não acredita mais nas historinhas das bolsas feitas artesanalmente. Você tem que ficar numa fila de espera, porque é tudo feito com muito esmero e carinho. E aí a gente descobre que não é bem assim, que a marca de super luxo usa lã, mas que não paga de forma correta. Então a gente vive um momento em que buscar esse novo luxo, e luxo com herança, com história, com ancestralidade, é super importante. E o artesanal brasileiro, ele tem uma força estética que é arrebatadora.
ele carrega ali muito da nossa luz, da nossa biodiversidade, enfim, e feito por mãos de mulheres. Isso é muito bonito. Mulheres que sustentam famílias inteiras através desse fazer manual, sabe? É como se fosse uma alta costura orgânica feita no coração do nosso país. Isso é muito bonito, isso é muito rico. Só que a gente ainda tem esse olhar, e acho que a gente foi mal acostumado nos últimos, né, sei lá, há quantos anos, que a gente olha para isso sempre com aquela história assim. ah, Quem é que faz ainda, né? Óbvio, o mercado está mudando, a gente tem diversas exceções, tem casos de pessoas fazendo isso muito bem, mas dentro do consciente coletivo, a gente sempre imagina que a bordadeira, a rendeira, a crocheteira ainda são mulheres que não estão trabalhando, né? Como se elas não estivessem trabalhando, e vão fazendo isso como se fosse um jeito de ganhar um pouco a mais. Então, tem sempre uma cooperativa, uma ONG, alguma coisa fazendo uma feirinha do artesanal, e me dói profundamente quando eu chego um desses lugares e eu vejo alguém falar assim: ah, vamos comprar para ajudar, vamos comprar para não sei o quê. Não! É lindo, é lindo. É lindo demais, é um trabalho feito à mão. A gente anda tão mal acostumado, porque se a gente pegar alguns anos, muitos anos atrás, o nosso consumo de moda, de artesanato, de decoração para casa, ou mesmo, sei lá, produtos, pano de prato, colchas, a gente tinha um consumo muito menor, porque os produtos eram feitos para durar. A gente tinha essa noção de que as coisas eram feitas para durar. Mas nos últimos anos, a gente tem uma velocidade tão grande. A gente entra num aplicativo desses qualquer aí, de Shopee, Shein, sei lá o que da vida, e os produtos estão tão baratos e com frete grátis que a gente já nem se importa. Então, basicamente, tudo virou descartável. E aí a gente vê que a saturação desse descartável está indo para esse lugar dessa busca pelo que é feito à mão. Só que, se a gente não mudar essa história, se a gente não reverter a maneira como a gente olha para o artesanal e olhar aquilo como ouro e não como alguma coisa feita por pessoas que estão ali precisando ganhar um dinheirinho, isso é muito ruim, porque a gente sempre vai estar olhando para o artesanal como se ele fosse essa história de algo que não tem o valor devido. É bonitinho, mas tá caro demais, porque eu posso comprar mais barato em algum outro lugar, então eu preciso ficar chorando para pagar menos, ou então comprar por pena. Então, assim, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê um cenário muito complexo. Porque nós temos a técnica, a gente tem a história, a gente tem o talento, a gente tem tudo que cabe dentro do que a gente considera como luxo no mundo, que é exatamente essa ideia de história, a herança, o tal do heritage que os franceses amam. A gente tem o talento do feito à mão, que é maravilhoso. Mas enquanto a gente não entender que isso realmente é valor, não vai funcionar. E para a gente transformar isso, a gente tem que entender que o gargalo não está na produção. O problema não está na mão de obra. A mão de obra vai virar problema à medida que a gente olha para isso sempre como desvalorizado, e aí a gente vai entendendo que as novas gerações não querem aprender porque elas perceberam que suas avós e suas mães, quase sempre, né, a gente está ligando a figura feminina, porque são elas que mantiveram esses saberes dentro do Brasil, na maioria das vezes sim por necessidade, né, por falta de outra forma de ganhar dinheiro e de poder cuidar dos seus filhos, enfim. Então elas fizeram a manutenção, fizeram esse trabalho super generoso com o Brasil e que a gente ainda não está conseguindo olhar, mas enfim. Se a gente não entender que o gargalo não está na produção, mas está na geração de uma cadeia de valor, o mercado de moda, ele até consome o artesanal, mas são em picos sazonais. Então pode ser que agora
depois que a Dior trouxe, a gente começa até a ver marcas brasileiras querendo fazer coisas de fuxico. E aí uma marca brasileira vai lá, contrata às vezes uma cooperativa, uma ONG, contrata algumas pessoas que trabalham diretamente com o fuxico, lançam isso dentro de uma coleção, vendendo bem ou vendendo mal, tanto faz, eles não voltam mais lá. Então, todo aquele trabalho que foi feito e desenvolvido ali dentro de uma coleção morre, porque não vira uma assinatura, não vira um projeto, não vira um trabalho sério. Esses trabalhos precisam ser de longo prazo. A gente está falando da construção de uma ideia de luxo feito à mão e que a gente, infelizmente, não valoriza. E que talvez, quando vem lá de fora, a gente desperta o nosso olhar e a gente fica com isso durante uma temporada, que dura aí no máximo 6 meses. Isso não muda culturalmente a nossa história, não vai valorizar nada e não vai fazer diferença alguma na vida dessas pessoas. Talvez até piore a vida dessas pessoas, né? Lá em Alagoas, por exemplo, no Ibordal, que são mulheres que fazem essa renda filé, eu me lembro do Antônio, que é esse designer, né, criador da Foz, e ele falando da dificuldade que é, às vezes, levar uma mudança no design para a renda filé. Porque elas têm medo de ter todo um trabalho para desenvolver uma técnica, ou uma técnica não, mas uma coisa diferente para aquela marca. E depois aquela marca abandona elas e elas têm que voltar a fazer o que elas já sabem fazer. Então elas ganharam tão pouco do tempo que elas perderam desenvolvendo, né, trabalhando em um outro modelo, teria sido muito mais fácil elas continuassem fazendo as toalhinhas para as feirinhas. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade, entender isso como um projeto a longo prazo. A gente não pode deixar que isso fique solto. A gente vive um momento muito positivo para o feito à mão, para essa moda que é muito rica. Mas se a gente não se entender, ou não entender isso como um projeto, não vai funcionar. Esse vídeo que eu gravei, muita gente, eu recebi muitas mensagens de muitas mulheres, de muitas pessoas né, que trabalham com artesanato, e perguntando, então, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer? E assim, não tem nada que a gente possa fazer se a gente não fizer junto. São muitas pessoas. E a gente precisa, obviamente, de leis de incentivos, políticas públicas, a gente precisa fazer o jogo do mercado. Né? Recentemente, a gente teve até alguns avanços importantes. A gente teve criação de novas legislações focadas no reconhecimento das mulheres artesãs e expansão de programas como o Programa do Artesanato Brasileiro, o PAB. A gente tem o Sebrae, que tem feito trabalhos muito importantes de formação dessas pessoas. Aqui no Rio, a gente tem até o CRAB, que é ele é um espaço todo dedicado ao artesanato brasileiro, não só o artesanato ligado à moda, mas todo o artesanato, a parte de arte mesmo, né? Como essas estátuas feitas de barro, quadros, pinturas. E aí sim entram os bordados, o trabalho que é mais ligado ao universo da moda e joalheria e decor. Então, assim, a gente tem algumas iniciativas. Elas estão melhorando, mas estão num passo ainda muito pequeno. Muito, muito pequeno. Infelizmente, a gente está num momento ainda muito. É como se a gente estivesse engatinhando. O mundo inteiro está apontando para esse lugar. As grandes marcas são espertas, já estão se preparando para tudo isso, já estão trazendo. Isso que a gente trouxe da Dior é só um exemplo. A gente vai ver em todas elas algum trabalho feito à mão. A Dolce & Gabbana fez o desfile logo depois da semana de alta costura, eles chamam de alta moda, né? Porque eles não podem usar o termo alta costura. E aí você vê o trabalho que eu não sei o nome, mas são uma espécie de bordado, depois procurem, né? Acho que todas essas marcas de alta costura vale muito a pena dar uma olhada para ver o quanto do feito à mão é importante, seja nos bordados, seja
nessas técnicas que vão dar vários volumes nas peças, os plissados. E a Dolce & Gabbana trouxe umas flores que é um trabalho belíssimo. É um trabalho assim que é surreal. E tem vídeo mostrando como que essas flores são feitas. E a gente percebe ali, pétala por pétala, sendo dobradinha e presa à peça, e depois recebendo bordados com os cristais. É uma coisa linda. Então, o que a gente vê aqui no Brasil é que existe, sim, alguma coisa acontecendo, mas ainda existe... Está muito, muito devagar. Está muito distante de ser o que a gente precisa para que, nesse momento que o mundo está procurando por isso, a gente vire referência. E o que pode acontecer é que a gente perca o timing, sabe? Que alguém vire referência. Essas rendas, filé, a singeleza, próprio fuxico, bordado, crochê, isso não é... Pode ser que algumas dessas técnicas, ao longo do tempo, ganharam um jeito brasileiro de fazer. Mas elas não são necessariamente criações do Brasil. A gente tem muita herança de pessoas que vieram de fora, né, do nosso período de colonização aqui no país. Então não é assim, eles não estão se apropriando de algo que é nosso. Eles também possuem, conhecem a técnica. O que a gente está fazendo, ao invés da gente ficar reclamando, por que eles estão fazendo isso e a gente faz tão bem, é como que a gente vai se organizar. E a gente precisa se organizar, porque senão não vai funcionar. Tem uma melhoria nas leis, temos melhoria nas leis. Temos o suporte do Sebrae, mas a gente ainda tem ali um modelo muito burocrático, né? A gente ainda tem a maioria dessas pessoas que trabalham dentro desse lugar, elas não sabem nem emitir uma nota fiscal, elas têm uma relação muito difícil com todas essas barreiras burocráticas e que dificultam. Então, mesmo que elas tenham uma grande produção, até para fornecer para uma grande marca, é difícil, é muito difícil. Eu tive lá também em Natal, recentemente, com o pessoal da Riachuelo, e foi muito legal. Porque a gente foi visitar o Seridó, que é uma região grande lá, né? E foi muito bonito, porque lá tem um trabalho muito forte das bordadeiras que fazem bordados super bonitos e hoje fornecem não só para Riachuelo, mas também para Riachuelo. E esse projeto do Instituto Riachuelo, junto com a prefeitura, né, enfim, juntou várias entidades ali, várias pessoas, para entender qual era a real necessidade dessas mulheres, dessas bordadeiras. E aí criou-se ali uma espécie de cooperativa que cuida de toda a parte burocrática. Inclusive, criou-se um lugar específico para que aquele trabalho não fosse um trabalho feito em casa. Porque se o trabalho fosse feito em casa, talvez não, a Riachuelo não poderia comprar dessas mulheres. Por que não? Porque pode caracterizar um trabalho análogo à escravidão. Então, para evitar qualquer tipo de problema, eles tiveram que convencer essas mulheres primeiro ouvi-las, entender quais são as dores, as necessidades, e fazer com que elas se juntem nesse grupo de mulheres, que é quase uma espécie de cooperativa, para que elas ali dentro comecem a criar juntas, trocar saberes e entender, atender os clientes, atender as demandas. E é muito bonito. Enquanto eu estive lá, eu falei, nossa, que máximo. É uma área enorme, cheia de máquinas de bordar, e cada uma delas ali bordando. E aí a gente viu o trabalho delas numa parceria da Riachuelo com a Missy, no desfile. Algumas bordadeiras vieram e elas ficaram apaixonadas. Depois a gente viu a Camila Pitanga, acho que no Festival de Cannes, utilizando exatamente um casaco enorme da Missy, tudo bordado por essas mulheres. Então, assim, temos jeitos de fazer. A gente precisa aproximar mais, juntar iniciativas do governo com iniciativas da indústria e criar um projeto de valorização do Brasil, levar isso lá para fora, levar isso para feiras, levar isso para diversos lugares. Mas antes a gente tem que estruturar, porque também não adianta a gente levar sem estruturar.
Então, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que só vai acontecer se a gente tiver vontade de fazer. Tiver vontade de fazer e parar de olhar para o artesanal brasileiro como esse lugar que é feito por mãos de mulheres que não têm, na maioria das vezes, o glamour que a moda tanto espera, que não tem essa que não tem essa que não tem essa arrogância da moda, né? E a gente tem mania de achar que aquilo que é popular nesse lugar mais bonito e mais sublime, mas que às vezes parece distante da ideia de uma coisa mais erudita, sofisticada, ela não tem valor. E infelizmente, a gente sabe que toda vez que a gente pensa no popular, parece que o olhar é outro. Parece que o olhar está sempre naquele lugar do que precisa de menos cuidado, precisa de menos atenção, não tem o devido valor. E a gente precisa mudar isso, né? Se a gente olhar, por exemplo, hoje para o nosso carnaval, aqui, principalmente aqui no Rio, as escolas de samba, elas fazem um trabalho artesanal que é sensacional. É lindo ver as escolas de samba, as fantasias, a maneira como elas são feitas. Aquilo ali, para mim, é muito mais rico do que um desfile de alta costura. É de uma riqueza tremenda. Mas aquilo ali virou um lugar de muito dinheiro envolvido e de muito retorno também. E aí, o que está faltando para nossa para essa quantidade enorme de saberes, né, do artesanal que nós temos no Brasil? A gente tem que tirar ele desse lugar do artesanal que é feito de maneira quase que fofinha para ajudar determinadas pessoas e entender ele como realmente potência e elevar esse lugar para potência financeira. Porque não é potência só, que a história é linda, da renda não sei o quê. Eles são lindas, isso é herança, mas isso custa caro, isso precisa custar caro. E caro que eu digo não é porque tem que custar muito caro para o consumidor final, mas tem que ser muito justo com as pessoas que fazem, para que as filhas, as netas, as vizinhas queiram aprender a fazer e queiram se profissionalizar, não nesse lugar do fuxiquinho que reaproveita a malha que sobra de alguma confecção e junta aqueles retalhos de forma aleatória para formar alguma coisa e vender baratinho. Mas se especializar como que aquilo como o valor de alta costura brasileira. A gente não pode usar alta costura porque é só da França, mas enfim, aquilo é valor brasileiro. Se a gente não mudar esse olhar e entender que todos esses saberes do crochê, do fuxico, das rendas, dos bordados, dos trecês e sei lá mais o que, né? A gente faz trabalhos lindos com trançando palha e fica lindíssimo. A gente tem trabalho com capim, com as miçangas, com semente. A gente tem muita coisa. Só que ele tem que sair desse lugar da feirinha, tem que sair desse lugar, desse artesanato que é visto quase como caridade, e ir para esse lugar da sofisticação, ocupando realmente, como fez a Camila Pitanga em Cannes, ocupando os tapetes vermelhos, ocupando os lugares bacanas, unindo ali todo o esforço do governo, todo o esforço de Sebrais e de outras entidades que puderem ajudar com a indústria, com um olhar profissional, profissionalizar essas pessoas. Isso é urgente, porque não adianta a gente ter esse olhar caridoso para os nossos saberes manuais, se a gente não trazer para ele um design contemporâneo, as estratégias de marketing, né, o branding, tudo isso muito bem embalado. A gente tem que jogar o mesmo jogo da indústria de luxo europeia. Senão, a gente vai estar sempre nesse lugar do mais ou menos. Disso não é exatamente o nosso... não é uma riqueza do Brasil. Então, esse episódio, na verdade, não chega a lugar nenhum, porque ele é, na verdade, uma grande provocação. Uma provocação para a gente tentar entender o que a gente pode fazer, ou melhor, o que já está sendo feito, como que a gente une todos esses movimentos que estão sendo feitos, para que, a partir disso, a gente tenha alguma coisa muito maior, mas maior, séria, dentro de um projeto Brasil, um projeto que unifique todos os saberes manuais do Brasil, ou pelo menos os principais
E como que a gente faz isso associado a grandes marcas, a estilistas emergentes, mas de maneira profissional, de maneira a fazer com que isso vire valor. Porque senão a gente vai estar sempre nesse lugar de olhando lá para fora, olhando quando o Dior traz, quando não sei quem traz, e quando passar essa fase, a gente volta a fazer paninho de prato, fazer coisinhas que não tem tanto valor, e a gente vai estar sempre olhando que o mundo vai se organizando e vai entendendo que o valor está no manual, mas a gente está sempre um passo atrás. Então, se a gente não fizer isso já como um projeto Brasil, não vai funcionar. Não adianta aparecer na Dior, isso não vai facilitar a nossa vida, isso não vai ajudar a nossa vida. Porque a Dior, ao longo desses anos, de tantos anos, ela construiu uma marca que está no imaginário coletivo. A gente sabe o que é Dior, a gente entende que é luxo. Qualquer coisa que ela lançar, gostemos ou não, a gente compreende como luxo. Se a gente lançar alguma coisa muito mais bonita aqui no Brasil, a gente não vai entender aquilo como luxo, porque isso é construção, isso leva tempo. A gente está no momento em que a gente precisa fazer isso, a gente precisa olhar para a renda, para o bordado, para tudo que a gente tem realmente como se fosse ouro. O futuro da moda, a gente fala que ele é sustentável, que ele é ético, que ele é focado em histórias reais e na valorização das pessoas, e eu acredito que ele seja. Mas para que a gente chegue a esse lugar, e assim, o Brasil tem tudo para fazer isso. A gente precisa se organizar, porque senão a gente fica sempre nesse lugar do sonhador, né? Daquele que acredita que na frente o Brasil é o país do futuro. O Brasil sempre foi o país do futuro, desde que eu era criança. E até hoje parece que esse futuro não chegou, porque a gente vai deixando o barco passar, né? Como se a gente fosse perdendo sempre. Então o Brasil tem a famosa faca e o queijo na mão para lidar com esse novo luxo global, ou essa nova necessidade de luxo global. Mas para isso, o feito à mão precisa deixar de ser tratado como margem da economia e passar a ser o centro da nossa estratégia de identidade nacional, e principalmente de exportação, para que a gente seja reconhecido por isso. Valorizar o nosso artesanal, a nossa artesã, os artesãos que fazem isso, não é um favor, é uma decisão estratégica, uma decisão para a gente realmente trazer para o nosso país o que ele realmente tem de melhor e o que ele consegue fazer que se diferencia da maioria dos países do mundo. Fazer roupa, a China vai fazer para todo mundo numa velocidade, num preço que muita gente nunca vai chegar. Fazer de um jeito muito bonito, sofisticado e com muita história, com muito valor, com algo além daquilo que é só produto, a gente pode fazer. Mas se a gente não organizar, a gente vai estar sempre perdendo, sempre deixando o trem passar e a gente ficando por último. E é isso. Acho que é um episódio realmente muito mais para a gente provocar, para a gente pensar. Espero que chegue ao ouvido de muitas pessoas que trabalham com artesanal, para que elas procurem dentro das suas prefeituras, dos seus estados, no Sebrae, seja aonde for, e tentem criar esses espaços de discussão, de trazer isso como uma pauta importante para a gente entender isso como um projeto Brasil, que seria muito importante para o Brasil. Seria muito importante que a gente visse isso acontecer depois que esse projeto instalado, a gente vê isso acontecendo dentro de uma São Paulo Fashion Week ou do Rio Fashion Week. A gente vê tudo isso realmente como valor do Brasil, mas não como valor porque a Dior trouxe. Valor que é contínuo, que é construção, que é alguma coisa que vira identidade nacional. E é isso. Um beijo, obrigado. Aguardo os comentários de vocês, mandem para pessoas que trabalham com artesanato, mandem para todo mundo. Espero a opinião de vocês também, então compartilhem, deixem amor aqui para a gente. Um beijo para Isabela, que está doente, e um beijo para todos vocês. Muito obrigado.